Está gravando? Então, eu faço a apresentação. Sim. Então, hoje é dia 3 de setembro e essa é a entrevista concedida por Meise Birk para Regina Xavier e Juliana Carolina da Silva para o projeto Documentando a Experiência Covid-19 no Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Meise, à nossa entrevista. Podemos dar, então, prosseguimento. Meise, farei a leitura do termo de consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. E se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Você estará esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, eu tô. E você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Não, eu concordo. Pode ser revelado sim. E você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Autorizo. E você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Autorizo. Ok, então, Meise, daremos início agora à entrevista e peço, por favor, para você se apresentar. Bom, como foi dito, eu sou a Meise, né? Eu tô atualmente com 24 anos. Eu sou estudante da URGS, eu curso Artes Visuais. Eu ingressei em 2016, eu faço com habilitação em licenciatura, né? Eu acho que vale a pena falar também que eu sou uma estudante que eu acabei entrando por cota na URGS, então eu acho que é uma coisa que é bem importante, é bem significativa na minha trajetória. Eu estou atualmente no 9º semestre do curso, né? Quase finalizando já. Se tudo der certo, eu termino o semestre que vem, né? E foi bem importante para mim ter ingressado na URGS, assim. Eu posso dizer que realmente mudou a minha vida, assim. Que eu acho que seria interessante se todo mundo pudesse ter essa oportunidade que eu tive. Eu moro em Canoas. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre moro no mesmo lugar. Eu tenho, minha família são originalmente 5 pessoas. Eu ainda moro com meus pais. Eu tenho um irmão de 11 anos e a minha irmã, tem 23. Só que ela já não mora mais com a gente. Deixa eu pensar o que mais é relevante. Acho que eu sempre fui apaixonada por arte, isso me trouxe até aqui, né? Sempre gostei muito de estudar, sempre fui até meio chato às vezes. E isso me trouxe, de alguma maneira, me fez estar chegando aqui. A gente está vivendo um momento bem peculiar da história, né? Um momento bem único, que eu posso dizer que não está sendo fácil. Foi inicialmente e parecia que ia passar rápido, mas aí acabei chegando num ponto que eu me dei conta que não ia passar rápido. E aí foi um momento mais difícil, mas agora, assim, tá melhor encaminhado, assim. Mas não sei até que momento que a gente vai ficar nessa pandemia e é um dia de cada vez. Eu acho que por apresentação isso é o suficiente. Obrigada. E, Meise, você ou alguma pessoa da sua família foram contagiados pelo novo coronavírus?
da minha família, não. Ainda no momento ninguém pegou, ainda bem. Apesar de que a minha mãe, ela trabalha numa ela é dos trabalhos essenciais, né? Mas ainda a gente não pegou. Só tive conhecidos já que tiveram, mas dentro da minha família ainda não. Não que a gente saiba, pelo menos, que a gente também não teve acesso a nenhum tipo de exame, né? Então, não posso afirmar que eu peguei ou não. Pelo menos não foi sintomático, se aconteceu. Sim, sim. E essas pessoas conhecidas eram próximas? Não? Como é que foi, assim, você ouviu Sim, eu tenho falar? uma amiga que... Sim, eu tenho uma das minhas melhores amigas, ela e a família dela acabaram pegando, né, a Covid. Eles chegaram a ter os sintomas, mas eles não chegaram a precisar ir para o hospital, né? Mas ela disse que foi uma dor, assim, sintomas dela, ela acabou tendo uma gripe, assim, como se fosse bem uma gripe bem forte, sabe? Dor no corpo, tosse. E eles ficaram um tempo em isolamento, assim, né? Que eles não conseguiam nem sair de casa, né? Mas agora tá todo mundo bem, e ainda bem ninguém morreu, né? É interessante que até a gente se conhece Deus do ensino fundamental, né? Minha amiga, a gente já há mais de 10 anos. E então foi bem tenso, assim, porque a gente sempre escutou, né, que e todo mundo vai conhecer alguém que pegou, assim, todo mundo, se não for da sua família, vai conhecer, né, alguém que acabou tendo a Covid. E foi logo uma das minhas amigas mais antigas, assim, foi bem chocante, assim, a gente ficou preocupado, mas ainda bem que não deu nada mais sério, sabe? Acho que E Meise, sobre essa pergunta seria isso. essa sua amiga, Pode falar. os familiares, eles chegaram a procurar o SUS? Ou você Sim, sentiu eles necessidade? procuraram o SUS. Não, eles procuraram para fazer o exame, né? Porque até quando depois que a gente já se conheceu há bastante tempo, né? O pai dela sempre trabalhou dentro da política aqui em Canoas, né? E aí hoje ele é um dos vereadores aqui de Canoas, né? Essa minha amiga. E então eles acabaram tendo atendimento do SUS, né? Eles acabaram fazendo exames, mas acabaram ficando só em casa, né? Mas eles entraram para estatística, assim, de que pessoas que pegaram. Mas ela disse que demorou muito para sair o resultado do SUS, sabe? Que a demora tá bem grande. Eu acompanho, na medida do possível, como é que tá a situação da pandemia no Brasil, né? Enfim, por algumas fontes acadêmicas, noticiário e tal. E realmente, o resultado demora, né? Sempre. Eu gosto de acompanhar muito o Átila Yamarino, que ele é um virologista. Ele até ficou em alta agora, né? Por causa que, acho que foi em março, ele teve um vídeo que acabou viralizando e tal. E então eu acompanho bastante ele sobre a pandemia, né? E ele sempre fala que o que a gente está olhando na pandemia são números de no mínimo 2 semanas atrás, né? Então a gente pode contar que os números são muito maiores e tudo está demorando muito para ser resultado. No caso, teste suficiente para todo mundo fazer. Acho que é isso. Ok. Sim. E, Juliana, sim, faço sim, professora. pode prosseguir. Posso fazer É a pergunta? porque falhou um pouquinho o som da Meise, mas eu Uhum. acho que nós podemos prosseguir. Quer que eu repita? O Não, eu acho finalzinho, que o finalzinho sim, seria bom sim, por favor. Eu acho que, deixa eu lembrar, o final foi que eu tava falando que os testes estão demorando muito para sair, né? E como eu estava dizendo, eu acompanho o Átila e a Marino, que para mim é uma das principais fontes de informação, assim, porque ele tem toda a formação atrás dele, né? Então ele consegue ter essa credibilidade, né? Então ele sempre fala que os números estão sempre 2 semanas atrás, né? Então eu acho muito complicado porque faltam testes, então a gente pode contar que o número de pessoas infectadas é muito maior. Isso me preocupa, assim, sabe? Eu acho que até a morte, eu já me tratava para depressão e ansiedade antes, já, né? Já fazia acompanhamento e eu tava bem, assim, tava quase parando de tomar as medicações. E aí veio a pandemia e, tipo, deu o fundo do poço de novo, porque antes, acho que a gente não tinha noção, assim, que a morte está tão próxima, assim, dessa vez, a morte chegou muito perto, né?
Eu acho que eu emendando um pouco, né? A gente sempre escuta que, se as pessoas soubessem se as pessoas tivessem noção de que um dia elas vão morrer, elas viveriam melhor. E eu cheguei à conclusão que não. Se a gente ficasse sempre pensando que a gente vai morrer, a gente não vive, porque a gente fica paralisada. Eu me senti paralisada, assim. Eu fiquei parada durante muito tempo porque eu ficava com essa sensação paralisante, assim, que é horrível. Eu não quero mais pensar sobre morte, não pelo menos por enquanto. Não sei se é porque eu sou muito nova e é isso parecia muito distante, eu não sei. Eu só sei que, pra mim, no momento, me deixou bem paralisada, assim. Sim, é bem difícil mesmo. E, Maisie, como que era a sua rotina antes da pandemia e o que você nota, assim, que mais mudou nela? Então, mudou, assim, radicalmente, porque eu tinha começado, a gente estava no início das aulas, em março, e eu sempre fazia bastante cadeiras, assim, como eu disse, eu entrei por cota. Então, o ideal seria eu trabalhar, mas infelizmente o meu curso não é o curso que permite, porque ele é um curso diurno. As cadeiras, cada cadeira só tem um horário, aí se escolher fazer aquela cadeira, assim, por exemplo, quero fazer uma cadeira de desenho, só tem aquela turma, aquele horário. Então, tipo, nunca consegui, eu só consigo me manter na universidade graças aos auxílios estudantis, sabe? Por causa do PRAE, porque senão provavelmente eu não estaria conseguindo fazer a universidade, ou eu demoraria pelo menos uns 10 anos para me formar, né? Então eu optei já que eu ainda consigo morar com os meus pais, a gente ainda tem essa condição, de terminar rápido a universidade. Então eu sempre fiz muitas cadeiras, assim, eu sempre passava o dia todo na universidade, né? E aí, do nada, parou tudo. Então, parou, a URGS parou, a gente não continuou fazendo aula nem online. Eu passei de uma rotina totalmente agitada e lotada para fazer nada, sabe? Porque eu não tinha. É até um pouco engraçado, mas a minha vida era o URGS, assim, eu só fazia coisa lá dentro, praticamente, nos últimos anos. Eu tava muito envolvida, assim. E aí, do nada, eu parei e não fiz mais nada, assim. E para mim, essa parte foi muito difícil. Porque não fazer nada parece que a minha vida perdeu o sentido, assim, de uma hora para outra, assim. Foi muito esquisito. A uma hora eu tava lá sendo muito produtiva, assim, fazendo todas as coisas que eu queria. Tava muito bem e do nada acabou tudo, assim. Parece que eu não sopro, assim. Muito, para mim foi muito difícil, né? Até, enfim, meus pais estavam trabalhando em casa, quer dizer, meu pai estava trabalhando em casa, porque a minha mãe não estava conseguindo, que é trabalhadora essencial, né? Aí meu pai pegou emprego no meio da pandemia, daí não tinha mais nada para fazer, foi muito complicado, assim, bem difícil, para mim foi muito difícil, assim. E aí eu não sei explicar, eu só sei dizer que uma hora tinha muita coisa para fazer, depois não tinha nada, então isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão de como a gente precisa de coisas para fazer, coisas para nos mover, porque senão a nossa vida parece que não tem sentido, não tem por que a gente estar aqui, sabe? Então, você acredita que foi esse isolamento social, essa dificuldade de você interagir com seus colegas na URGS, com seus professores e tudo, que deu início, então, a essas suas dificuldades mais emocionais, que esse isolamento e esse rompimento da tua rotina que teve esse efeito? Sim, bastante, porque assim, antes eu já não gosto muito de manter muito contato via internet, assim, mantenho o mínimo, porque, eu não sei, eu acho que falta alguma coisa, sabe? Eu acho frio esse contato via internet. É diferente de estar conversando tete a tete, sabe? Estando, assim, cara a cara. Para mim, essa dimensão tá fazendo muita falta, muita falta. E parar tudo do nada, com certeza, contribuiu muito, assim, porque eu tava começando, eu fiz 2 semanas, eu já tava fazendo o último estágio, eu tava super empolgada, porque eu fiz o estágio numa escola de ensino fundamental semestre passado, aí eu tava super empolgada, porque eu disse, agora eu vou, digamos assim, consertar o que não deu muito certo no último estágio, assim, então eu já tava com planos, tudo e tal, e aí a gente teve 2 semanas de aula e do nada parou, sabe? Parou tudo, então contribuiu muito para o isolamento contribuiu muito para essa sensação de perca de sentido, assim, sabe? Não sei se é porque a gente também vive numa sociedade ultracapitalista que
Parece que o nosso valor só é pelo que a gente produz. Então, talvez esse momento seja importante a gente aprender outras coisas e viver de outros jeitos. Mas eu não conseguia ser aquela pessoa ultra produtiva do tipo, eu vou fazer muitos cursos online, vou ler tudo que eu não consegui ler antes, vou fazer tudo. Eu não consegui ser assim. Eu acho que isso aí é um delírio publicitário que a maioria das pessoas não conseguiu fazer, sabe? Então, e sei lá, eu fazia as coisas às vezes nos horários que davam, mas eu já tava no, no pique, assim, já tava no ritmo, então eu fazia. E aí, quando tu não tem nada pra fazer, só não dá vontade de fazer mais nada, sabe? Às vezes eu ficava só o dia todo mexendo no celular, jogando o tempo fora, olhando vídeo no YouTube, sabe? Ou olhando série na Netflix. Mas isso é muito chato de fazer isso toda hora. Isso só é legal de fazer, dizendo, tá, trabalhei a semana toda e agora eu vou ter um tempo pra descansar. Aí é legal, agora fazer isso todo dia, meu Deus. Não é legal, não gosto. E Meise, você e seus familiares, seu pai, tudo, vocês fizeram o isolamento e a quarentena? Assim, no início, a gente acabou cumprindo melhor a quarentena, né? Que foi logo quando começou. Com o tempo, com o desgaste, começou a ser mais difícil de cumprir a quarentena. A gente ainda fica bastante tempo em casa, a gente só sai quando é o necessário. Mas, assim, não muito pela minha vontade, mas às vezes a gente se reúne com outras pessoas, sabe? E aí são meus pais que convidam, ou sei lá, sabe? Não é muito grandes aglomerações, mas ainda é algum tipo de aglomeração. Não é muito do meu, assim, não concordo muito, mas já não é um tempo que a gente está que a gente não consigo mais, a gente não consegue, as pessoas, parece que as pessoas não cansaram, assim, não conseguem, a, a distância e a falta de contato ao vivo, assim, as pessoas já não estão aguentando mais. Eu fico pensando muito que as pessoas já não aguentam mais ao ponto que elas estão se botando em risco porque o contato humano faz tanta falta. Então, talvez, ou elas não estão pensando, eu não sei, mas talvez não vale a pena, talvez, tu correr o risco de ficar doente, mas pelo menos ter um tipo de contato do que tu não ter nenhum contato, sabe? Agora eu acho que as pessoas em geral não estão cumprindo tanta quarentena, mas a gente fica em casa, só sai, tipo, quando é extremamente necessário, assim, para fazer compras, se tem que comprar alguma coisa. Porque nem tudo às vezes tu pode esperar para vir pela internet, né? Sim. E, Meise, você nota, assim, que a pandemia teve impactos psicológicos nos seus familiares também, ou não? Sim, sim. Eu acho que minha mãe, como ela continua trabalhando, não tanto, mas o meu pai, que né, ele acabou perdendo o emprego, né? Então foi bem difícil. No início ele ficou, daí agora ele até decidiu tentar fazer um negócio próprio, assim, meio necessidade, né? Pra não ficar parado. Então, eu noto que quem continua conseguindo fazer alguma coisa tá sendo mais fácil de aguentar a pandemia, né? Mas tem a minha avó também, que ela mora no mesmo pátio que a gente, que pra ela foi bem difícil, assim, ela anda bem chateada, ela anda bem triste. Ela sempre falava que de tardezinha começava a dar uma angústia nela, assim. Meu irmãozinho também pequeno, que agora ele teve 2 semanas de aula e agora tá tendo que fazer aula EAD, sei lá, com esse negócio bizarro de aula EAD para criança que parece que tem que continuar a todo custo, independente. Ele anda bem chateado, assim, com falta dos amigos da escola e tal. E já até teve que agora começar a procurar por ajuda psicológica para ele, porque ele anda bem chateado, ele não anda muito bem, sabe? Até, sei lá, um mês atrás ele tava aguentando bem, mas faz tanto tempo que para ele tá sendo bem difícil, assim. Agora que eu tô ajudando meu pai com essa questão de que ele abriu um negócio próprio, a gente acabou abrindo uma pizzaria até ele entrega, assim, aos trancos e barrancos, para mim melhorou um pouco, porque agora eu tô tendo mais coisas para fazer, e voltou à faculdade e tal. Então tá sendo um pouco mais fácil. Mas eu noto que as pessoas à minha volta, elas estão com bastante dificuldades, assim, psicológicas, assim. Eu converso, às vezes, com meus amigos, assim, e para eles está sendo bem difícil. A gente fala bastante nisso, sabe? Que, eu até brinco, que depois que acabar a pandemia, acho que eu vou sair abraçando até estranho na rua, assim, sabe?
Vou pular. Eu nunca fui muito de carnaval, por exemplo. Mas o próximo carnaval, eu vou pular carnaval, assim, ó, acho que uma semana. Então, tá sendo bem difícil, assim, realmente. Sim, e você disse que antes você passava em acompanhamento psicológico e agora, assim, nesse período, você ainda passa? Então, eu tô conseguindo fazer acompanhamento psiquiátrico, né? Mas psicológico eu não tô mais conseguindo, porque antes eu tava no plano de saúde da minha mãe, e aí eu conseguia fazer tratamento com psicólogo. Agora que eu não tô mais conseguindo ir no psicólogo, e pelo SUS não consegui até agora, eu não tô mais tendo mais o psiquiátrico, eu ainda consigo pagar algumas consultas particulares, assim, mais baratas, né? E aí eu consigo continuar fazendo uso de medicação. Ainda tá me mantendo bem, assim, o uso da medicação e ter voltado a ter alguma rotina até agora. Então, tô conseguindo aguentar as pontas à medida do possível, assim. Eu acho que o pior já passou, pelo menos pra mim, sabe? Pior parte que era sem ter perspectiva, não saber muito o que ia acontecer, que era, sei lá, foi entre, sei lá, maio e julho, assim, sabe? Foram os piores meses pra mim, sabe? Foram os meses mais difíceis. E foi onde eu fiquei mais parada e onde começou a dar, assim, essa sensação ruim. Acho que a depressão voltou bem forte, assim, e o medo de morrer, mas ao mesmo tempo, acho que o medo de não ter controle, sabe, das coisas, porque querendo ou não, a gente quer ter controle das coisas, né? Então, essa possibilidade de não ter muito controle, assim, é difícil. Eu acho que foi uma das partes que mais não saber o que vai acontecer, né? Não ter nenhuma previsão para o futuro, de tipo, ai, vai acabar tal, pode acabar em tal dia. Sei lá, as vacinas estavam muito no meio ainda do desenvolvimento e a gente não tinha nenhuma, sei lá, previsão direito. Podia demorar. Agora já se fala que vai sair por final do ano, início do ano que vem. Mas eu acho que para distribuir até a metade do ano que vem, eu acho que talvez as pessoas já estejam imunizadas, né? Mas quando a gente estava mais pela metade do ano, a gente não tinha nenhuma previsão dessa. Diziam que podia demorar 18 meses, 5 anos, que talvez só passasse lá para 2022. Essa era, para mim, uma das partes que ficava mais difícil. E não ajudava muito que eu acabava por não ter esse controle, eu acabava consumindo muita notícia sobre a Covid, assim, sobre a pandemia. E aí você entrava num loop, assim, de pensamentos ruins e de desespero, né? Então, eu acho que ficar consumindo muita coisa também é complicado, assim, não ajuda. Apesar de que a gente não pode ficar totalmente alienado também, né? Mas às vezes eu acho que a gente precisa pelo menos de um tempo para se alienar para poder voltar à realidade, suportar, assim. Que esse momento eu acho que é de suportar, porque além da pandemia, a gente passa por um momento político, econômico super ruim no país, né? Super estável, com aumento de pessoas reacionárias, assim, aumento de. Ah, e sabe, da política, mas tem uma política de extermínio da população, assim. Não sei se a gente pode entrar em questões políticas aqui, né? Tipo, mas questão de, por exemplo, o governo federal, ele não tem nenhuma política, sabe? Acabou de assumir o ministério, a gente ficou um tempão sem ministro da saúde, os que estavam fazendo alguma coisa, eles caíram fora, e aí agora a gente tem um veterinário, sabe? No meio ali para coordenar essa parte. Então, ai, que é um desespero, sabe? Nenhuma segurança. Vai ser cada um por si, e isso é muito ruim, sabe? Enquanto nação, isso é muito difícil. Isso é muito complicado. E parece que a gente também tá um pouco de mãos atadas, assim, sabe? A gente não consegue nem fazer um protesto na rua porque não dá pra se aglomerar, sabe? Complicado. E Meise, você mencionou que seu pai perdeu o emprego, que vocês tiveram que se elaborar. Como é que você avalia um pouco esse impacto econômico da Panvid na organização da sua família, na maneira como vocês se organizam? Então, acho que a gente tem um pouco de sorte que aqui em casa, sempre quem
teve acho que ao contrário, talvez, de outras famílias, mas sempre quem teve o maior salário, sempre quem contribuiu mais financeiramente foi a minha mãe. Então, meu pai já tá uma pessoa mais velha, então para ele já é difícil se inserir no mercado. Ele tinha um bom emprego lá em 2014, mas aí com a primeira crise lá do governo Dilma e tal, ele acabou perdendo o emprego. E desde lá ele não conseguiu se restabelecer no mercado, sabe? Ele tem 50 anos e o mercado de trabalho é muito cruel. Eles desvalorizam muitas pessoas mais velhas. A não ser que tu tenha uma ultra formação ou tu esteja, sei lá, não consiga passar no concurso público. Então, para ele sempre foi muito difícil se recolocar no mercado de trabalho como ele estava antes. Então, não teve um impacto econômico tão grande assim. Claro, daí a gente ficou mais apertado, né? A gente acabou tendo que frear um pouco as coisas. Mas aí, logo em seguida, que a minha mãe conversou com meu pai. E aí, eles decidiram, né, que por meu pai ia ser muito difícil continuar procurando emprego, né? Porque o mercado tá muito complicado. Ele provavelmente acaba conseguindo um emprego que paga pouco, ele teria que fazer muito esforço físico, ele já tá com 50 anos, ele já tem algumas dificuldades, para ele já não é mais tão fácil. E então a gente decidiu que a gente ia fazer alguma coisa pela gente, assim, mas que a gente acaba meio desamparado pelo governo federal, né? Desamparado por tudo. Então a gente disse, a gente vai ter que se virar, né? Então a gente acabou, faz 2 meses que meu pai decidiu abrir decidiu fazer entrega de pizza, assim, tele, né? E aí tá melhorando, a gente não tá ainda dando uma patinada, assim, porque a gente ainda tá no início, então a gente não tá tendo, tipo, lucro, a gente tá construindo uma coisa, então faz falta. Por exemplo, agora a gente tá em setembro, então, por exemplo, é um mês que a gente acabou ficando bem apertado de grana, assim, e que, querendo ou não, o auxílio que eu vou receber, que eu tô recebendo da URGS, vai fazer muita diferença em casa, sabe? Se a gente não tivesse, talvez fosse mais complicado, sabe? Então, alguns meses são melhores que os outros, mas esse mês em particular tá sendo bem difícil, assim, sabe? Sendo bem complicado falando financeiramente. Mas com certeza, a gente já vê numa situação mais difícil, assim, em relação econômica, assim, desde 2014, assim, quando meu pai saiu do emprego que ele estava bem. E em função da URGS, a gente sempre, vamos segurar as pontas para eu poder me formar logo. Daí, quando eu tô quase me formando, o curso aumenta mais um ano, né? O curso era quando eu entrei, eram 4 anos. Aí eu tava tipo assim, no terceiro ano, faltava um ano para me formar. Aí aumentou para 5. Eu disse, tá, eu não vou correr, um ano só não vai matar. Aí eu disse, tá, esse ano vai, é o último, pandemia. Passei por muitas coisas desde que entrei na universidade. Não tá sendo um tempo fácil, assim, de fazer, não tá sendo tranquilo, assim. O primeiro ano que eu entrei teve as ocupações, então já entrei, assim, em ano de turbulência, assim, foi 2016. Aí o outro ano eu estudei em janeiro, acho que a gente estudou em janeiro e tal. Também foi mais ou menos. Aí eu comecei a tocar o pau na universidade, fazer um monte de cadeira, eu fazia tipo 6, 7 cadeiras, assim, ao mesmo tempo, para poder me formar mais rápido. Aí, em 2018, veio a eleição, daí veio aquele ano de eleição super tenso. Aí, 2019, continuou sendo tendo corte na universidade, então não ficava muito fácil. E aí, chega 2020 para arrematar. Assim, eu posso dizer que, olha, se eu não desistir dessa universidade, não desisto nunca mais. Porque já foi muito difícil entrar, sabe? Porque eu estudei minha vida toda em escola pública e não era um ensino muito bom, assim. Eu acabei tendo que fazer cursinho, aí eu trabalhava e pagava o cursinho, né, para poder passar, para poder fazer. Aí finalmente consegui entrar. E aí nenhum dos últimos anos, Deus que eu entrei na URGS, foi tranquilo, assim. Mas, como diz, né, o brasileiro nunca desiste, sempre vai atrás. E eu ainda não quero parar de estudar, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, já tô de olho em algumas bolsas, assim, para estudar fora e tal. E então eu tô, sim, me puxando. Mas agora não é um momento fácil, não, é sempre bem difícil, assim. Estudando por conta e tal, o que eu consigo. Vamos lá, né? Esperança no Não. futuro, que no momento resta.
É complicado, mas vai dar tudo certo mesmo. Tem que ser Logo passa. persistente. E, Maisie, você está conseguindo acompanhar as disciplinas da universidade? Você sente, assim, que o seu rendimento... Como que era o Então, seu começou rendimento faz antes e pouco agora? tempo. Eu tava fazendo. Tá. Ah, começou faz pouco tempo, né? Eu tive o azar que eu me inscrevi em 3 cadeiras, né? Porque, como eu disse, eu corri assim no início da universidade. Então, eu fiz todas as cadeiras que eu podia no início da universidade, né? Fiz tudo que eu podia e eu já tô fazendo a mais já, sabe? Como eu sou meio viciada nisso, assim. Então, já tava fazendo umas 2 cadeiras a mais esse semestre, além do TCC, né? Só que eu tive o azar que as 2 cadeiras que eu tava fazendo, 2 das 3 cadeiras que eu tava fazendo foram canceladas. Meu estágio foi cancelado e uma outra disciplina de desenho que eu tava fazendo, que os professores optaram por fazer ele não fazer, né? Porque ia ter muita perda, né? Porque dentro das artes a gente tem muita perda não podendo fazer presencial, né? Convivência dentro do ateliê, dentro da universidade é uma parte bem importante da didática, né? Então, não poder estar lá dentro, não poder ter conversa com os colegas, fazer as coisas dentro da sala de aula, faz muita diferença, né? Eu acho que é um pouco mais tranquilo tu tocar é fácil, mas é um pouco mais adaptável, digamos assim, tu adaptar uma disciplina que é teórica do que uma prática, né? A prática realmente não deu. Então, agora, eu tô fazendo só uma, que é da FACED, né? Já tô fazendo a mais. Eu ainda tô pensando se eu vou continuar fazendo ela ou não, porque, como eu disse, eu já tô fazendo a mais. Então, eu não sei se eu vou conseguir manter, porque agora começou o TCC, eu ajudo em casa, né? Porque nessa função tudo se misturou. Antes eu fazia, quando eu ia para a universidade, eu fazia só as coisas da universidade. Agora mistura tudo. Misturou o serviço doméstico, misturou as coisas da universidade, trabalho, que agora eu estou ajudando meu pai dentro da pizzaria. O meu irmão, que ele está em idade escolar, e querendo ou não, como eu estou fazendo coisa de licenciatura e tal, eu sou a pessoa que mais consigo ajudar ele, né? Meus pais não conseguem. Enfim, já faz um tempinho que eles saíram da escola e eles não estão muito envolvidos nesse mundo da educação. Então, eu sou a pessoa que mais consegue ajudar ele, né, no que ele precisa e ver as coisas da escola. Então, fica bem corrido. Então, o rendimento da universidade não está sendo a mesma coisa. Porque agora parece que as tarefas multiplicaram, assim, por 10, assim. Né? E a gente não tem essa separação entre, e agora é o tempo da universidade, agora é o tempo de ficar em casa. Tudo perdeu essas barreiras que tinha, sabe? Isso é muito difícil, isso é muito... Parece que tem gente que diz que a produtividade aumentou. Eu não consegui aumentar minha produtividade, não. Pra mim ficou mais complicado. E, Meise, como que, então, nesse contexto, você avalia o impacto da pandemia nas suas relações familiares e nas suas relações com os seus amigos, seja da universidade, seja outros? Como é que você navegou aí nesse período? Eu posso dizer que graças à terapia eu consegui assim, melhorar bastante a questão da relação com a minha família. Mas o convívio dia a dia é complicado, né? Porque antes a gente não se via quase 24 horas por dia, né? Então, tem dias bons, tem dias ruins. Mas eu acho que foi melhor do que eu esperava. Eu esperava que a gente ia ter muito mais briga, muito mais desentendimento, mas até que a gente tá conseguindo respeitar um pouco o espaço do outro, assim, na medida do possível. Claro que às vezes a gente se enjoam da cara do outro, assim, sabe? Porque é muito tempo junto, meu Deus. Eu acho que ninguém aguenta. Com os amigos da universidade é complicado, assim. Eu vou dizer que eu acabei perdendo muito contato por não estar sempre mais lá vendo eles todo dia, né? Com meus amigos mais pessoais, assim, que a gente se conheceu da época do ensino médio, a gente consegue se ver mais. A gente tem um grupo no WhatsApp, então a gente consegue conversar, mas não é a mesma coisa, sabe? A gente não consegue mais se ver como a gente se via antes. E eu sinto que tem essa distância que
é muito ruim, assim, sabe? Tem essa distância que tá acontecendo de tu não poder mais conversar com as pessoas, sabe? A parte da linguagem corporal falta muito, de tu entender como é que as coisas estão acontecendo quando tá naquele ambiente, de tu ter dessas coisas da linguagem não verbal, assim, sabe? Que a gente perde nesse meio de tecnológico, assim, por bem dizer. Porque, querendo ou não, parece que quando a gente tá no ao vivo, no mundo real, digamos assim, a gente tem o todo. E no virtual a gente tem um recorte, que é um recorte que a gente faz e as pessoas só veem, que a gente deixa as pessoas verem. Diferente de quando a gente está no mundo real, no mundo onde a gente consegue conversar com as pessoas, a gente consegue talvez captar coisas que a gente que talvez a pessoa não queria mostrar, mas que ela deixa transparecer e parece que isso dá um ar mais íntimo, assim, sabe? Parece que esse meio da tecnologia ele é muito, ai, fugiu a palavra, mas impessoal, assim, sabe? Parece que não, as coisas são muito formais, assim. Então, eu fico pensando como que a gente pode continuar se relacionando por esse meio, assim. Eu acho que qualquer tipo de novos relacionamentos eu acho muito difícil fazer por, sei lá, via Skype, sei lá, via WhatsApp, conhecer pessoas novas. Eu acho que é muito difícil, assim. Eu sinto falta, assim, daquele RU do centro lotado, sabe? A gente não conseguia nem escutar a nossa voz direito. Eu sinto muita falta de poder conversar com as pessoas, conhecer pessoas novas, sei lá, na fila da RU, por exemplo, na cadeira que a gente tá fazendo, ou tu ir num lugar e conhecer pessoas novas. É diferente, sabe? Parece que agora tudo tá muito limitado. Sim. E, Maisy, você tem, assim, colaborado com alguma ação de solidariedade? Ou, ou se você sabe, assim, se no seu bairro, na sua cidade, se está acontecendo essas ações? No meu bairro, eu não sei, mas na cidade está acontecendo algumas. Eu tô tentando ajudar as pessoas à minha volta. Não tô dizendo que eu tô fazendo algum trabalho voluntário, isso eu não tô conseguindo fazer. Mas as pessoas mais à minha volta que eu consigo ajudar, eu sempre tô tentando. Mas essa questão que eu fiquei muito, que agora que eu tô, sei lá, no último um mês e pouco que eu tô melhor, que eu consigo pensar. Mas antes eu me sentia muito incapaz de fazer as coisas. Então, no momento, eu não tô participando de nada, né? Eu tô pensando muito no que eu posso ajudar, assim. Como eu disse, eu tô ajudando meu irmão na parte da escola. Isso é uma coisa que eu sou boa, assim, talvez dar aulas particulares, assim. Então, as crianças, digamos assim, as crianças e adolescentes à minha volta, que até que tem bastante, assim, de conhecido e tal, que eu posso ajudar, eu tô sempre ajudando, né? Mas eu acho que primeiro eu tô tentando ajudar dentro da própria família, pra gente conseguir se manter firme, porque está passando por todo esse momento complicado. A minha avó mora no mesmo pátio, então ajudo ela. Então, às vezes não sobra tempo nem muito para mim conseguir fazer minhas coisas, assim. Mas eu queria poder ajudar mais, sabe? Mas eu fico pensando também que a gente tem que passar por esse tempo bem e que as pessoas vão precisar de muita ajuda depois que isso acabar, sabe? Principalmente nas escolas, assim, que os alunos ficaram tanto tempo longe, assim, sabe? Que a gente vai precisar de muito suporte depois que tudo isso passar também, não só agora. Então, eu fico pensando que depois que eu conseguir organizar agora, porque agora eu tô muito vivendo, tô sobrevivendo, né? Mas depois que eu conseguir me organizar e organizar as coisas, eu quero muito poder participar, assim. Por exemplo, a escola de ensino médio que eu fiz, ela é, sei lá, 3 minutos da minha casa, é muito próximo. Então eu fico pensando, eu quero muito, depois que acabar a pandemia, ter a chance de poder, talvez, ajudar os alunos que tiverem com dificuldade, sabe? Porque eu acho que de tudo que eu sei fazer, para mim, essa é a parte mais que eu consigo contribuir, que é essa parte da educação, que é uma das partes que eu acredito que é mais transformadora na vida das pessoas, pelo menos é na minha vida muito transformadora, e de que a gente vai poder salvar talvez muitas vidas que
talvez não tivessem essa chance se tu não tem nem, tu nem sabe o que pode acontecer, sabe? Porque eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas eu tive uma aula na graduação e a gente teve o depoimento de um rapaz que ele estava fazendo mestrado na FACED, não lembro qual é a linha. Mas ele conta que ele não tinha conseguido trabalho, ele era de Alvorada, e que o amigo dele chamou ele para fazer cursinho. Ele nem sabia direito o que era URGS, sabe? E ele foi fazer cursinho só porque para matar o tempo, sabe? E aí depois ele entrou no cursinho, ele entrou na URGS e a vida dele mudou totalmente. Talvez ele nem tivesse onde ele tá, sabe? E a gente às vezes vê muitas histórias disso. Eu sei lá, antes de entrar nessa função de eu vou fazer faculdade, eu nem sabia direito o que era URGS, sabe? Nem sabia de todo o prestígio e que poderia ser tão bom. Eu escolhi a URGS porque eu não tinha dinheiro para pagar faculdade, né? Então, tipo, como a URGS é relativamente perto da minha casa, né? Então, é mais fácil eu ir para a URGS do que para outro lugar. E então eu acabei optando por fazer a URGS, assim, que tinha um curso que eu queria, que é artes visuais, não um curso que tem em qualquer lugar, assim. É um curso muito fácil de tu achar. Então, eu acabei optando pela URGS. Aí, quando eu comecei a pesquisar mais, comecei a entender, eu fiquei, nossa, é muito importante, né? Então, tem que me esforçar mais. Tem que correr bastante atrás, porque pode fazer muita diferença, realmente. De conseguir até ascender um pouco mais socialmente, sabe? Conseguir ter um pouco mais de mobilidade social, que na minha família eu já acho até que foi bem incrível, porque meus pais saíram de uma situação, assim, principalmente a minha mãe, de uma situação vulnerável, assim, de pobreza bem grande. E hoje a gente tá melhor, sabe? A gente não passa mais dificuldade, que nem quando eu era criança ou quando a minha mãe era criança. E a minha mãe só conseguiu fazendo isso estudando, sabe? Porque até, eu sei lá, até uns 8, 9 anos, a minha mãe tinha até a sexta série, né? Porque na época dela, quando ela tava uns 12, 13 anos, o pai dela dizia, mulher aprendeu a ler e escrever, tá bom. E aí um dia foi lá e levou ela, tipo, ela passou por uma situação muito complicada que o pai dela fez um fiasco, que tinha problema com o alcoolismo, fez um fiasco na frente da escola, ela nunca mais teve coragem de voltar na escola, sabe? Mas aí depois, quando a gente estava mais nova, ela aproveitou que tinha no ensino fundamental, tinha EJA, daí ela completou o ensino fundamental, aí depois ela conseguiu fazer aquela prova do Enseja, conseguiu se formar no ensino médio, né? E aí ela conseguiu também fazer faculdade, assim, ela fez EAD, né? Que era o que ela conseguia pagar, mas melhorou muito mais a nossa situação de vida porque minha mãe conseguiu estudar, sabe? Minha mãe e meu pai. E meu pai também acabou não se formando no tempo certo. Daí, quando a gente era criança, ele estudava e trabalhava. A gente quase não via o nosso... eu e minha irmã, a gente quase não via o nosso pai, né? Então, a única coisa que possibilitou a gente estar aqui numa situação melhor foi os estudos. Então, quero continuar nessa função pra gente... Até para ter uma condição de vida melhor, poder... Quando meus pais estiverem mais velhos, eu estiver mais velha, poder dar um conforto melhor para eles, né? Então, para mim, isso é muito importante. Sim. E Maisy, você, os seus familiares próximos, conseguiram receber algum auxílio, algum benefício do governo? Ou mesmo o seu pai, quando foi abrir a pizzaria, se ele tomou algum auxílio desses que estão sendo implantados agora na pandemia, ou se não conseguiu? Então, a gente não conseguiu ainda fazer o CNPJ, assim, porque meu pai foi demitido, né? Então, a gente optou, e ele está conseguindo receber auxílio-desemprego, né? É que assim, ó, aqui em casa a gente não teve acesso aos R$ 600, porque a gente sempre passa, sei lá, 10, 20, R$ 30 do que é o, o, o A máximo, renda né? estabelecida, né, Então a gente pelo CAS. acabou não. Isso, a renda estabelecida. Isso. Então, como a gente passa bem pouco, né? Mas então a gente acabou não recebendo. Ainda bem que não fez falta, assim, sabe? Eu não vou dizer que eu já conheci pessoas que pediram que não precisavam, sabe? Que não entravam. E provavelmente vão acabar caindo na malha fina, assim. Mas aí a gente disse, a gente não vai pedir porque a gente não. Primeiro que a gente não tá precisando muito, assim.
e que também para não tirar das outras pessoas, né? E que talvez a gente, porque eu não sei muito bem como é que foi a análise em primeiro momento do auxílio emergencial, né? Mas aí a gente fez os cálculos ali por cima e viu que a gente passava um pouco, então então nem vamos pedir porque enfim, já não vai conseguir também para não tirar dinheiro de outras pessoas e também não fazer uma coisa que é indevida, né? Então, a gente não tá tendo muito auxílio do governo, assim. O único auxílio que eu tô recebendo é o auxílio da universidade, porque eu sou praia. E que nesse momento tá fazendo bastante ajuda. Nesse momento específico tá ajudando bastante, né? Mas eu acho que é isso. A gente não recebeu nenhum auxílio do governo, porque complicado, mas eu tenho conhecidos uma amiga, alguns amigos que receberam, que enfim, eles se encaixavam dentro das regras estabelecidas e tal. E para essas pessoas tá fazendo muita diferença, assim. E aí eu noto que R$ 600 é nada, né, se a gente for pensar, mas que na vida de algumas pessoas faz muita diferença. Isso é muito triste, na verdade. A gente nota como uma desigualdade do nosso país é muito grande, muito exacerbada, assim. Quando tem umas pessoas que ganham muito, tem outras que ganham nada, sabe? Eu lembro que eu vi uma vez um dado, que eu não vou saber a fonte, porque faz muito tempo, mas isso me marcou que se tu juntasse o lucro, não é nem o dinheiro, o lucro de todas as pessoas, de todas as empresas que ganhavam muito no mundo, tipo, dava para acabar com a fome no mundo, tipo, 7 vezes, 7 ou 12 vezes, eu não vou lembrar do dado exato agora, sabe? Então, tipo, a desigualdade no mundo todo é muito grande, assim, em relação a dinheiro, né? Então, muito complicado de um valor tão pequeno que é R$ 600 fazer diferença tão grande na vida das pessoas, sabe? Sim. E, Meise, como você avalia a atuação das autoridades com relação à pandemia? Os gestores municipais, estaduais, federais? Tá, complicado. Acho que eu já falei um pouco antes, né, em relação à esfera federal, a gente está com uma pessoa bem capacitada, bem não preparada. Eu acho que em todas as frentes do governo federal, pelo menos a ampla maioria, pelo menos os cargos que estão por indicação, né, que é sei lá, o presidente que decide, a gente está com pessoas bem mal preparadas e com uma questão ideológica muito forte, né? Que o nosso governo federal, eles mais provocam crise atrás de crise do que qualquer outra coisa. E eles... Ai, não sei, eu posso dar toda a minha opinião aqui? É livre? Sim, pode sim. Ou eu tenho que me conter um pouco? Não, Então, a gente está num governo onde a gente tem pessoas lunáticas no governo, pessoas que conspiram contra a realidade, que têm teorias conspiratórias dentro, no cerne do governo, ao ponto do nosso ministro das Relações Exteriores, que é o Silvio Araújo, ser terraplanista e não acreditar em aquecimento global. Isso é extremamente bizarro. Eles jogaram a tradição do Instituto Rio Branco, de diplomatas, que a gente tinha uma tradição muito bonita em todo mundo fora, né? Agora todo mundo está espantado com o Brasil, que virou um país de gente lunática, do nada. É bem do nada, né? Já estava um pouco lá. Mas de um país que realmente quer o extermínio da população pobre e que agora que o presidente viu que ele está conseguindo mais popularidade com o auxílio, vai virar, provavelmente eles estão saindo de uma política ultra liberal, né, de vender tudo, para uma coisa mais populista para continuar se mantendo no governo, né? A gente quase teve um golpe de Estado agora, acho que dia 22 de abril ou de maio, não lembro. Mas até saiu uma revista, uma matéria eu não vou lembrar o jornal agora, mas eu acho que era... Eu não vou lembrar. Mas enfim, estadual é complicado também, porque por mais que seja um pouco baseado em evidências científicas, eu ainda sinto que tem uma pressão muito forte, principalmente pela parte do empresariado, em voltar as coisas. Eu, particularmente, acho que tá voltando cedo demais, que a gente ainda devia ficar mais paralisado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que ainda, pelo que eu tô acompanhando, a gente não chegou no pico ainda, né? Então, eu acho que a gente devia
segurar um pouco mais, mas tem uma pressão econômica muito forte pra gente continuar. Em Canoas, que é a cidade onde eu moro, tá uma loucura. Eu tava lendo uma matéria ontem no Diário de Canoas, que Canoas é a cidade que menos faz isolamento social pela pesquisa da UFPEL, que eles estavam conduzindo, né, do Covid. Então, a gente não tá numa situação muito boa aqui, mas as pessoas parecem estar fingindo que não tá acontecendo nada. Então, a nossa gestão pública tá bem complicada. É isso que eu acho que é uma das partes mais difíceis, porque a gente não tem essa segurança. Que nem a gente, por exemplo, vê em outros países, por exemplo, da Nova Zelândia, sabe? Que eles conteram super rápido o avanço. Ou de outros países que eles disseram, tá, a gente vai passar por um momento difícil, mas é durante um tempo e a gente vai segurar as pontas aqui. Aqui não, é tipo cada um por si, o governo vai contra a saúde pública, vai contra tudo. Ao ponto da gente ter essa loucura desse remédio, dessas curas milagrosas que eles estão querendo impor, né? Por exemplo, aqui em Canoas tá com 2 hospitais fazendo tratamento experimental com a cloroquina e o Remdesivir, eu acho. Remdesivir, que é um remédio que já está comprovado que não funciona, né? Ou já está praticamente, a maior parte dos lugares do mundo já não usa mais, né? Na verdade, é mais danoso à saúde do que benéfico, né? E aí a gente tá fazendo, daí estão fazendo tratamento especial. Eu até brinquei com a minha família. Se eu ficar doente, pelo amor de Deus, não me levem pro Gracinha, que é o hospital Nossa Senhora das Graças que a gente tem aqui em Canoas, que é onde eles estão fazendo esse tratamento experimental. E o mais bizarro ainda é que esse tratamento experimental foi assinado por médicos, sabe? Foi indicado por médicos, alguns até bem antigos na cidade, sabe? Eu fiquei até um pouco chocada que um dos médicos que está conduzindo, que faz parte desses médicos que apoiaram, ele foi meu pediatra, sabe? Eu fico pensando que loucura, sabe? É uma pessoa que eu ficava, nossa, um médico ultra respeitável. Aí agora vem apoiar tratamento com cloroquina, eu fiquei tipo, que mundo estamos vivendo, sabe? Sim, é uma loucura. Então, a administração pública, para mim, tá uma bagunça. A gente tem algumas poucas, talvez, vereadores, deputados, senadores que estão conseguindo fazer alguma coisa ainda, mas é só contestação de danos, né? Não é uma política, é tentar que as coisas que tenham menos danos possíveis, assim. E Meise, tendo em vista isso que você terminou de colocar para a gente, como é que você está vendo essas outras ações mais solidárias? Você tem participado de alguma ação, de algum grupo, independente dessas ações do governo? Acho que eu respondi um pouco antes que eu não estou conseguindo, né? Que... É porque eu caí na Não, internet. tranquilo, não. Respondeu, então Não, não tem. tranquilo. Tranquilo. Mas eu não falei o que eu estava achando, então eu vou continuar respondendo aqui. Eu acho que é bem interessante, eu acho que é super necessário, só que eu acho que é horrível ter que partir da sociedade civil fazer isso, sabe? Que esse tipo de coisa devia vir, enfim, do poder público, não da sociedade civil. Então parece que a sociedade civil, que às vezes não tem muitas condições, que a gente às vezes vê, e o pessoal da favela se juntando, sei lá, a gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, até mesmo por aqui, as pessoas mais pobres, com menos condições, estão se juntando para ajudar o próximo e fazer alguma coisa do que o poder público ou pessoas que têm muito dinheiro. São as primeiras pessoas que deveriam ajudar, sabe? Então, parece que cada um por si. Eu acho muito bacana, acho legal, acho importante, mas eu acho que não deveria partir da sociedade civil, e sim do governo federal, estadual e municipal, sabe? Assim, do poder público. Sim. Eu quero só me desculpar, a minha internet que caiu repentinamente, isso não Tranquilo. acontecido, caiu na metade, então se desculpa, mas eu vou deixar Tranquilo mesmo. Agora a gente tem que lidar com isso, né? Essa questão de fazer tudo pela internet, a gente está tendo muitos problemas técnicos, porque a rede do Brasil já não é uma das melhores do mundo. Se eu não me engano, ela é tipo 15º, assim, no mundo, assim, sabe? E daí todo mundo fica em casa do nada, a rede não aguenta. E eu tô vendo, então... de
repente. E tá chovendo, então nada tá ajudando, sabe? É Isso verdade. é uma coisa muito bizarra. E às vezes a gente vai ver, por exemplo, escolas, alguma coisa assim, que exigem que tu esteja lá presente e tu não consegue repor, sabe? Não tem essa sensibilidade de entender que às vezes tu não vai ter acesso à internet, sabe? Então, complicado. Por isso que eu acho que todo esse momento que a gente tá tentando fazer tudo pela internet, assim, é difícil, assim, porque a gente tá tendo que ter muita paciência. E aí, pessoas que talvez não tivessem tanta intimidade ou contato com essa tecnologia estão tendo que fazer essas coisas meio à força, assim, meio abrupta, assim. Então, tá todo mundo meio perdido, eu acho. Sim. E indo agora, então, para os 4 últimos temas. Mesmo você havia falado que você está se informando, assim, também por canais do YouTube, por jornais. Eu gostaria de saber por quais outros meios você e a sua família têm tomado conhecimento de notícias sobre o que está acontecendo no país nesse período? Então, eu noto que tem uma questão bem geracional nisso, né? Pelo menos na minha família, não sei como é que é nos outros. Mas as pessoas mais velhas, elas acabam se informando por meios mais tradicionais. Eu acho até melhor. Porque, por exemplo, a minha avó, ela tem 70 e poucos anos. 72, 70, isso. E aí ela é uma pessoa mais velha, ela às vezes recebe coisas pela internet, fake news, e ela não sabe muito bem identificar ainda, sabe? A gente não tem, nem a gente sabe direito, às vezes, a gente tá aprendendo ainda a lidar com a internet, é tão recente. Então, minha avó, por exemplo, ela escuta muito rádio ainda, sabe? E ela faz parte da... Ela é evangélica e tal. Então, ela assiste muito o canal da igreja, assim. Pelo menos como é um meio mais tradicional, assim, digamos, eles têm uma questão de verificar mais. Eu acho que... Eu não sei como é que funciona muito nesses canais evangélicos, mas eu acho que pelo menos eles propagam menos fake news, eu acho. Que eu não acompanho muito, então eu não sei dizer. Meu pai e minha mãe acompanham alguma coisa por rede social, né? Mas a gente já conversou muito de saber se o site é confiável ou não, até para as pessoas para não cair em fake news, né? Mas meu pai e minha mãe, eles assistem muito jornal, tipo, telejornal, assim, jornal mais tradicional, tipo, sei lá, Jornal Nacional, o Jornal do Almoço, assim, os jornais que dão pela manhã. Eu, como eu já sou. Eu não vou mentir, eu acompanho muito pela internet, alguns aplicativos de notícia que daí reúnem manchetes de sites, reúnem notícias, né, dos veículos um pouco mais tradicionais de jornal, assim, né? Jornal impresso, né? Tipo, sei lá, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, aqui no Rio Grande do Sul, Zero Hora, sabe? Desses meios mais tradicionais. Mas eu acompanho muito pelo YouTube, só que eu sempre procuro ter muito cuidado de ver se as pessoas que estão, primeiro, são pessoas confiáveis, né? E eu acho uma das partes mais fáceis de tu conseguir ver isso, porque daí tu, não precisa fazer uma longa, uma extensa pesquisa para ver se aquela pessoa é realmente confiável, são procurar por pessoas que tenham títulos acadêmicos, né? Em lugares confiáveis, tá? Claro que isso não é garantia de nada, mas tende a ser um indicador. Então, eu gosto de acompanhar, porque daí tem até análises que são mais parciais, porque não existe nada imparcial nesse mundo, né? Mas tem análises mais parciais, até para mim ver, o que eu concordo, o que eu não concordo. Eu olho, geralmente, canais ou leio matérias de diferentes posições, assim, de pessoas do espectro político mais variados, assim, mais à direita, mais à esquerda, sei lá, de pessoas que são comunistas, sei lá. Eu procuro acompanhar pessoas até para mim poder tirar minhas próprias conclusões.
mas eu sempre procuro olhar canais onde as pessoas têm formação acadêmica, já estão mais nesse meio, inteiradas, né? Que eu acho mais fácil de ser mais confiável, sabe? Eu só não gosto de acompanhar esse negócio que é de teoria de conspiração, assim, que daí não é notícia, né? Daí é realmente só teoria da conspiração. Não conta. E daí isso não contribui para nada. Sim. Bom, Meise, tem mais alguma coisa que você gostaria de relatar? Eu não sei, Juliana, se tem mais alguma outra questão, ou se a gente pode abrir para a Meise falar de uma maneira mais livre, se ela tem alguma coisa a mais a acrescentar. Agora seriam só mais duas questões, né? Sobre a questão de você ter escolhido participar do projeto, quais foram suas motivações. E mesmo você escreve, você tem escrito, tirado fotos desse período, ou feito desenhos, pinturas, assim, que você Sim. queira compartilhar conosco? Então, como eu disse, para mim foi bem difícil produzir nesse momento de pandemia, então eu não tenho escrito tanto, assim, mas eu faço muitas reflexões que ficam na cabeça só. Mas eu acabo conversando muito com as pessoas à minha volta, assim, sobre notícias, sobre reflexões, né? Eu tô começando a produzir mais agora, né? Que voltou à universidade. Eu tô começando a produzir mais, até fazendo uma reflexão, conversando com a minha orientadora. Eu até decidi participar porque eu acho importante a gente participar de pesquisas acadêmicas, até para a gente conseguir desenvolver mais a produção de conhecimento. Então, acho bem importante participar, assim, mas eu sou uma pessoa que eu não consigo produzir muito quando eu tô, digamos assim, mais em momentos mais ruins, assim, na bad, como a gente fala, né? Eu não consigo produzir muito. Agora eu tô conseguindo começar a produzir mais, assim. Tô conseguindo voltar a desenhar. Fiquei muito tempo sem desenhar, sem pintar, sem fazer nada. Eu dei um tempo, assim, porque tudo que eu fazia eu odiava. Tudo que eu fazia, assim, pra mim nada ficava bom. Então, agora eu tô conseguindo voltar, assim. Agora que eu consegui, então, assim, sair do fundo do poço, eu tô começando a produzir. Então, eu tô pensando sobre muita coisa, refletindo sobre muita coisa, que agora eu tô tentando pensar como botar essas coisas pra fora, assim, registrar e tal. Tá mais tarde, se você quiser compartilhar esses materiais conosco, tá? Os seus desenhos, se você tiver fotografias, se você tiver algumas coisas escritas, quiser compartilhar conosco. Claro. Mas eles ainda estão em desenvolvimento, assim, tá um momento muito embrionário, assim, tá muito recente, assim, mas futuramente, provavelmente, sim. Eu ainda tô desenvolvendo, digamos assim, tá no início do processo, assim, mas provavelmente daqui a alguns meses tenha já saído alguma coisa. E eu passo, sim. E qual foi a sua motivação para conceder essa entrevista para o projeto? Então, como eu falei, eu acho muito importante da gente participar da produção do conhecimento, seja qual for ele. Então, eu sempre gosto de participar de pesquisa quando tem, até para a gente poder, sei lá, aparecer mais, poder estar sendo... Que é importante a gente ter um pouco de participação também no meio acadêmico quando a gente quer seguir digamos assim, esse caminho, né? Mas eu acho que eu queria mais documentar e conseguir colocar para fora, assim, um registro desse momento, assim, que eu acho importante. Então, quando eu acho que eu recebi por e-mail, ou eu vi na página, nas notícias eu não vou me recordar agora, tanta coisa. Então, eu achei muito interessante o projeto, eu achei importante documentar, porque é um momento tão único e tão provavelmente a gente não, tomara que a gente nunca mais faça de novo. Então, eu acho importante a gente documentar. E como eu disse, né, eu estou fazendo faculdade de artes, eu trabalho com desenho, sou artista. Então, eu achei interessante para deixar documentado, até para mim poder voltar depois e refletir mais sobre esse momento, sobre essa entrevista. Logo que eu entrei na universidade, eu participei de um projeto
que era um projeto de entrevista também dos alunos que estavam entrando na universidade, né? Daí eu acabei concedendo essa entrevista. Eu gosto de voltar, às vezes, nesse momento, até para refletir, para poder me ajudar a produzir mais do meu trabalho, assim. Então, eu achei legal e achei uma boa oportunidade para deixar registrado, até para poder refletir, assim. Porque às vezes a gente joga tudo no mundo, né? Joga essas coisas assim fora, não sabe muito bem o que está acontecendo, e aí depois de um tempo a gente começa a refletir, começa a tirar outras conclusões, né? Então, eu quis participar por causa disso, assim, para ver o que eu posso colher até mesmo desse estudo depois, na minha vida como artista, na minha vida acadêmica. Então, eu achei uma boa oportunidade, assim, para participar, para poder, enfim, compartilhar o que eu tô passando e tal. E ver o que as outras pessoas estão passando também. Depois que saiu, não sei se já tem alguma coisa publicada, alguma coisa assim, de ver o que as outras pessoas tá acontecendo, até pra gente ver que a gente não tá sozinho, sabe? Porque às vezes parece que só a gente tá passando por aquilo e não é verdade, sabe? Sim, após colocar a entrevista no YouTube, vou te enviar o link. Aí no canal você já consegue visualizar outras entrevistas também. Nós realizamos. Já E, tenho, viu? Quero dar uma olhada, assim. e Maise, tem mais alguma outra coisa que a Não, eu gente dizer... não... Pode falar. Não, só dizer que depois eu quero ver, sim. E tem mais alguma outra coisa, assim, que a gente não perguntou, mas que você acha interessante a gente falar, que você acha importante de ser falado? Deixa eu pensar. Eu acho que... Eu acho que vocês tocaram em todos os pontos que eram importantes, coisas que eu nem tinha pensado sobre falar, então acho que isso foi um ponto bem legal, assim. Dar parabéns, porque essa pesquisa está sendo, eu achei muito incrível. E eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, a gente tocou em todos os pontos, até em pontos que eu pensei que eu não ia falar, assim, sabe? E que é bom botar para fora, sabe? Que é bom conversar sobre. Então, eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que foi muito proveitoso, assim. Acho que era isso. Certo. E, Meise, tem mais alguém que você gostaria de indicar, que você acha que nós devêssemos entrevistar entre as suas relações? Ai, eu não consigo pensar em ninguém agora, que eu não sei se todas as pessoas estão dispostas, né? Porque não consigo pensar em ninguém, porque é uma coisa bem. Acho que a gente acaba tendo que estar um pouco disposto a se expor, assim. Por mais que tenha a opção de fazer anônimo, ainda querendo ou não, é um certo tipo de exposição, assim, que para mim é importante, porque conversa um pouco com a questão do meu trabalho pessoal, que no início eu fazia só para, tipo assim, botar as coisas para fora, mas às vezes eu não queria mostrar para ninguém. Então a exposição para mim é um pouco importante, assim. É para aprender a lidar, mas eu não consigo pensar em ninguém no momento, assim. Ah, tá ok. Tudo bem. E, Maise, aliás, o professor, a senhora tem mais alguma pergunta que a senhora deseja fazer? Não, eu estou bem satisfeita, obrigada. E, Maise, então, eu volto às perguntas do início sobre o esclarecimento, né? Você mantém, Uhum. a sua autorização de divulgação dessa entrevista na internet? Sim. E Uhum. você Sim. autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para finalidades culturais, educacionais, de pesquisa, e que as mesmas sejam divulgadas? Sim, autorizo. E você concorda que a sua identidade seja revelada ou você prefere que seja usado um pseudônimo? Não, pode ser revelado, eu concordo. E podemos usar a sua imagem na divulgação do material? Pode. Certo. Maise, nós agradecemos a sua participação, foi um prazer te conhecer. Foi muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais das suas experiências, que em muitos momentos dialogam muito com as nossas experiências mesmo, o que a gente tem sentido também deste momento. Agradecemos a sua sinceridade, o seu tempo
E assim que colocar essa entrevista no YouTube, eu te envio o link para que você possa visualizar ela também. E também, em algum momento, você quiser que a gente retire, que a gente, aliás, não divulgue essa entrevista, ou se em algum momento, após essa entrevista, você quiser determinar um prazo para divulgação, você se sinta à vontade para nos falar, tá bom? Certo, muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que foi muito proveitoso e eu quero ver o que mais vai acontecer para poder colher mais frutos futuramente dessa incrível oportunidade que vocês me deram, viu? Porque provavelmente eu vou acabar usando bastante também até no meu trabalho pessoal. Então, muito obrigada, viu? Beice, Agradecemos. então eu também quero te agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista e a contribuição que você está dando, né, ao expor um pouco essas suas experiências, essas suas dificuldades, e vou desejar para você, né, que no decorrer dessa pandemia você possa vencer, né, todos nós, aliás, né, que a gente possa conjuntamente vencer essas dificuldades e tornar esse período um pouco menos difícil. Então, te agradeço também imensamente, né, a sua ajuda que você está dando aí no projeto com o seu depoimento, né? Quero deixar aqui registrado também meu agradecimento. Muito obrigada. Eu desejo tudo de bom para vocês também. E que a gente passe por esse momento de uma vez, né? E que volte pelo menos um pouco do normal. Não sei se tudo vai ser como antes, provavelmente não, mas pelo menos um pouco. A gente poder se encontrar de novo, pelo menos. Muito obrigada, Isso, viu? muito obrigada. Encerro, então, neste momento, essa gravação.